Ellen Hegnes era uma violinista da ópera. Ela fazia parte da orquestra, não era solista. Ela era uma pessoa muito especial, gentil, atenciosa. Ela era, sem dúvida, um ser humano maravilhoso. A Ellen era divertida. Tinha muito senso de humor. Foi a primeira vez que eu conversei com ela. Mas ela me deixou uma impressão muito forte. Claro, sem dúvida. Desejei sorte a ela. Boa sorte. Obrigada. Ela me agradeceu e eu saí do elevador. Depois disso, ninguém mais a viu. Não! Não, por favor, não! Não! É o mesmo cenário do Fantasma da Ópera. Foi uma noite imperdível para quem gosta de dança. O Balé de Berlim se apresentou na Metropolitan Opera House, uma casa de concertos mundialmente conhecida. A performance foi impecável. Nos bastidores, músicos, bailarinos e contrarregras se preparam para ir embora. Do lado de fora, Janis Mintkes espera pela esposa, a violinista Ellen Hegnes. Eu buscava Ellen toda noite. Eu estava estacionado perto de uma das portas por onde ela costumava sair. Estava só esperando ela sair para levá-la para casa. Todos saem, mas Ellen não aparece. Comecei a ficar preocupado. E aí liguei para casa. Ninguém atendia e comecei a achar estranho. Mas uma hora liguei e deu sinal de ocupado. Aí eu pensei que bom, ela está em casa. E fui para lá. Ellen! Ellen, eu fiquei te esperando. Ellen! Não tinha ninguém lá. Será que Ellen saiu para comemorar o sucesso com os amigos e esqueceu de avisar? Ou será que avisou e Janis esqueceu? De qualquer maneira, Janis espera que ela apareça logo. As horas passam e Ellen não aparece.
Ela não voltou. E ficou claro que tinha alguma coisa errada. Bem mais tarde, uma colega trouxe o violino dela. A Ellen tinha deixado o violino no trabalho. O violino era um filho para ela, e você não esquece o seu filho. Era o violino dela, sua paixão. Ela nunca sairia de lá sem o violino. Eu sabia que isso era muito grave. Fiquei com medo. Conheci a Ellen no Canadá. Ela dava aula de violino e eu de escultura. Ela era divertida, tinha muito senso de humor e era muito carinhosa. A Ellen era uma pessoa muito querida por todo o mundo. A Ellen era tão meiga. Ela era o tipo de pessoa que faria um bolo para um amigo que estivesse num dia ruim ou muito triste. Ao mesmo tempo, ela era bem durona e muito esperta. Nós nos casamos e mudamos para Nova York, e foi isso. Eles tinham um apartamento no West Side, na Rua 75, e eram unha e carne. Ela gostava do meu trabalho, gostava do que eu fazia. Tinha muito orgulho de mim. Começou um novo? Eu acho que sim. Eu também admirava ela. Os músicos são as pessoas mais maravilhosas que existem. É verdade. Desculpa, eu não consigo falar nisso sem chorar. Desculpa. Aquela noite havia começado como todas as outras. Eu lembro que ela estava a caminho do teatro. E estava linda. Sabe, ela estava animada, alegre, feliz. Ela se despediu, me deu um beijo e foi embora andando. É a última imagem que eu tenho dela. Às 3 da manhã, Yannis estava sozinho e transtornado. O amor de sua vida havia desaparecido e ele não podia fazer nada. Depois de esperar um tempo, ele resolveu ligar para a polícia. Normalmente a polícia não daria muita atenção a isso, mas nesse caso, como era o Matt, chamaram e todos foram na hora. O primeiro a entrar em cena foi o investigador Jerry Giorgio, com 20 anos de experiência. Jerry Giorgio estava no turno da noite. Jerry era um cara muito respeitado. Ele era um investigador muito experiente. No armário, ele encontrou as roupas que Ellen usaria depois da apresentação. Se ela não havia trocado de roupa, talvez ainda estivesse no prédio. Giorgio não podia perder tempo e coordenou uma busca minuciosa numa das maiores casas de ópera do mundo. Mas não seria fácil encontrar Ellen se ela ainda estivesse lá. O Metropolitan é muito complexo. Tem 6 andares abaixo do solo. É um labirinto. O teatro tem vários andares e uma vasta rede de corredores interconectados. Uma busca meticulosa levaria um bom tempo. Os bastidores são assustadores. Em algumas salas, você pode encontrar o dragão de Siegfried, ou o navio do holandês voador. É o mesmo cenário do Fantasma da Ópera. Se você me soltasse ali, eu nunca mais ia sair. Eu ficaria perdida. É realmente um labirinto. Depois de 5 horas, a polícia ainda não tinha nenhuma pista de Ellen. Finalmente, pouco depois de amanhecer, a busca acabou com uma descoberta sinistra no topo do prédio.
um dos funcionários da manutenção encontrou um sapato. E aí encontraram o corpo. Ela havia sido jogada pelo sistema de ventilação. Ela sofreu uma queda de 3 andares. O corpo foi encontrado virado para cima. Ela estava nua. As mãos estavam amarradas para trás. As 2 pernas quebradas. Tornozelos atados. Ferimentos graves na cabeça. O investigador Giorgio sabia que aquele seria o maior caso de sua carreira. Ele pediu apoio total do departamento. Aquele não era só mais um assassinato em Nova York. Havia ocorrido no Lincoln Center, o coração cultural da cidade. Ela era carinhosa, simpática, maravilhosa. E quem é que podia querer machucá-la e por quê? Nova York, a cidade que nunca dorme. Para quem ama o teatro, este é o centro do universo. Broadway, Off-Broadway, Lincoln Center. Mas nos anos 80, as fachadas iluminadas escondiam uma realidade terrível. Nos anos 80, Nova York era uma cidade completamente diferente. Naquela época, você ia ver um musical da Broadway e quando saía, dava de cara com cafetões e viciados. Ellen Hagnes era a vítima mais recente de uma cidade que já contava com mais de 300 assassinatos só naquele ano. Era uma jovem, talentosa e vibrante que trabalhava no Metropolitan Opera House, que todo mundo imaginava ser um dos lugares mais seguros da cidade. A notícia de que ela havia sido raptada e assassinada ali deixou todo mundo em choque. A história virou notícia na mesma hora, tomou as manchetes, ganhou as primeiras páginas. Lincoln Center finds itself mired in a murder case that has devastated the theater community. Early this morning, the naked body of 30-year-old violinist Helen Hagnes was found at the bottom of a 30-foot ventilation shaft. A violinist with the opera's orchestra, the murder of this young Canadian shocks friends and colleagues, and there are calls for tighter security. Everybody's a little afraid and very panicked and feels just terrible and wishes there was something they could do. Outros casos tinham recebido bastante destaque na mídia, mas não na mesma escala. Aquilo era excepcional, aquilo era internacional. Era um absurdo que aquilo pudesse ter ocorrido no teatro da Metropolitan Opera. Todos os olhares estavam no Departamento de Polícia de Nova York, que instalou um posto de comando dentro do Lincoln Center. Foi aí que apareceu um dos investigadores mais experientes, Mike Struck. Michael Struck. A força-tarefa do Departamento de Homicídios estava em plena atividade. Mike Struck era do 20º distrito, que incluía o Met, e pegou o caso. Em Nova York, se você pega um caso, ele é sua responsabilidade. Eles me ligaram, uma tragédia no Metropolitan. Vem pra cá. Seu pessoal tá no prédio? Ele ia trabalhar junto com Jerry Giorgio, que era de outra geração. E o que você quer fazer? Mike tinha um jeitão de roqueiro. E o Jerry era mais conservador, ele era mais Frank Sinatra. Eu não sei como, mas a gente precisa... Diante de uma imensa lista de suspeitos, Giorgio e Struck precisavam agir de forma rápida e coordenada. Eles logo perceberam que tinha centenas de pessoas envolvidas nas apresentações do Metropolitan. Vamos começar por aí? Não temos muita alternativa, né? Técnicos em geral, músicos... Tá, pode ser. Mas se souber de algo, você pode... Bailarinos. E o público, quem sabe? Alguém da plateia podia estar envolvido, são centenas de pessoas. O número podia chegar a milhares de pessoas. E se o assassino tivesse vindo de fora do teatro? Uma das primeiras coisas que todo mundo se perguntou era se seria possível que houvesse um agressor sexual agindo naquela região.
Qualquer intruso teria que ter passado pelo eficiente sistema de segurança do Lincoln Center. E nos relatórios não havia qualquer indício de uma atividade incomum no teatro. No começo a gente pensou em muitas teorias. Mas depois de um tempo você precisa começar a eliminar possibilidades. Tinha um monte de cenários possíveis, várias teorias, até mesmo o marido. Será que ele entrou escondido e é o culpado? Não tinha como saber. Os investigadores chamaram o marido de Ellen, Yanis Mintkis, para um interrogatório. Obrigado por vir. Quando Yanis chegou para o interrogatório, ele estava com uma garrafa de uísque. Talvez fosse para afogar as mágoas, ou talvez ele sempre estivesse com ela. A polícia precisa fazer esse tipo de pergunta. A polícia sempre suspeita do marido, né? Eles estavam me pressionando. O que vocês querem de mim? Eu fui buscá-la. Sua mulher, a Ellen, tinha 30 anos. Coisas que a gente pergunta porque são rotina. Sua mulher tinha um namorado? Você entrou pela porta dos fundos? Tá, mas será que você não desconfiava? Olha, eu não quero parecer cruel, mas a gente tem que fazer esse tipo de pergunta. E que horas foi? Eles perceberam que Yanis agia como um homem que não tinha nada a esconder. O comportamento dele, as respostas, o álibi, ele estava realmente transtornado com tudo aquilo. Yanis logo foi descartado como suspeito. Acho que eu fiquei bêbado durante um mês. Eu não parava, era dia e noite. O Yanis estava completamente arrasado. Eu nunca tinha visto tanta dor, sabe? Ele estava mesmo inconsolável. Eu nunca saía de casa. Tinha entrado num casulo. Os investigadores não descobriram nenhum motivo para que alguém quisesse assassinar uma mulher tão extrovertida e popular. Dificilmente alguém poderia esquecer dela depois de conhecê-la. O cabelo dela era lindo, sedoso, quase branco de tão loiro. E aí não era comum em Nova York. Da primeira vez que eu a vi, eu olhei para ela, ela olhou para mim também e foi simples assim. Ela sabia do seu valor. Tinha tido professores famosos. Ellen tinha entrado na Juilliard e estudado com alguns dos melhores violinistas do mundo. Tinha orgulho de si mesma nesse aspecto e tinha orgulho do seu talento. Enquanto faziam uma varredura no teatro, eles encontraram evidências espalhadas pelo imenso complexo. Uma flor azul usada por Ellen no cabelo foi encontrada em frente à porta de uma sala cheia de material elétrico. Um absorvente encontrado no subsolo foi enviado imediatamente para análise de sangue. A pista mais promissora foi descoberta no topo do teatro. Havia uma impressão digital completa num corrimão próximo ao local em que o corpo de Ellen havia sido encontrado. Conseguir uma digital completa, seja da palma da mão ou de um dedo, é muito raro. Isso aqui é um presente, pessoal. Eu me lembro de conversar com o perito no momento em que ele retirou essa digital e foi bem simples coletar a digital. E isso é um bom sinal porque indica, para quem tem experiência, que é fresca. Muito provavelmente, aquela digital era do assassino. Struck, dá uma olhada aqui. Aquelas evidências ajudaram os investigadores a reconstruir as últimas horas da jovem musicista. Não, isso aqui está no lugar errado. Nosso método é criar uma cronologia dos últimos movimentos da vítima.
descobriram que Ellen havia tido um intervalo longo depois de executar Don Quixote. Ela havia dito a uma colega que estava procurando por Valery Panov. Não posso, vou encontrar o Panov. Ah, tá bom. Até um mais bailarino tarde. russo famoso do balé de Berlim. Ela achava que Panov poderia encomendar uma das esculturas de seu marido Yanis. O balé de Berlim tinha entrado no palco e havia um pequeno intervalo em que ela não ia tocar. Daí ela saiu. Ninguém sabia quais tinham sido os movimentos de Ellen depois que ela saiu à procura de Panov. Olá. Até os investigadores falarem com Laura Cutler, uma jovem bailarina que viajava com o balé de Berlim. Preciso da ajuda de vocês. Não reconhece? E você, cara? Viu algo? Obrigado. Os investigadores estavam nos bastidores e tinha muitos deles. Você reconhece? Eu sabia do que tinha acontecido, mas demorei para fazer a associação. Obrigado pela sua atenção. Aí, de repente, eu lembrei. Eu pensei, ah, meu Deus, é ela. Eu vi essa mulher. Espera um pouquinho. Eu posso ver de novo? Claro que pode. Eu fui lembrando de tudo. Foi a primeira vez que conversei com a Ellen. E naquele dia a gente se falou, mas foi muito rápido. Só que ela me deixou uma impressão muito forte. Ela era carismática, era gentil e muito animada. E aí, no intervalo... Ela me perguntou se seria um bom momento para tentar falar com o Valery, porque ela queria mostrar para ele o trabalho do marido dela. Acho que ele queria fazer uma escultura do Valery. É. Entramos no elevador e tinha um homem muito perto dela. Eu não sabia bem se eles estavam juntos ou não. São esculturas, ele trabalha. Aí ela me perguntou qual andar ele estava e eu fiquei confusa porque eu não conhecia muito bem aquele local. Terceiro andar. E o homem respondeu rápido. Então eu pensei, que bom, ele conhece bem o local, vai poder ajudá-la. Chegamos no meu andar, eu desejei sorte a ela. Boa sorte. Obrigada. Ela me agradeceu e eu saí do elevador. Era uma pista muito importante para Struck e Giorgio. Só o homem do elevador poderia dizer aos investigadores o que havia acontecido em seguida. Eles precisavam encontrá-lo para encontrar o assassino. O assassinato da violinista Ellen Hegnes, integrante da orquestra da Casa de Concerto Metropolitan Opera House, chocou a cidade. E os investigadores do Departamento de Homicídios estavam sob pressão. A cidade estava falida. Se não solucionassem o crime, o Metropolitan podia ser fechado. Os tabloides tinham suas próprias teorias. Da última vez que Ellen tinha sido vista, ela estava indo ao encontro do bailarino russo Valery Panov. Seria ele o assassino? Para, obrigado. Atenção para as mãos, tá meio desleixado. Valery Panov, que dançava naquela noite, tinha abandonado a Rússia recentemente. 7 e 8, vai! Salta! E... tá, O que menos queriam era descobrir que um desertor russo era um maníaco assassino. Então tinha uma pressão imensa sobre a investigação. Enquanto os investigadores lidavam com políticos e jornalistas, o marido e os amigos de Ellen recordavam os bons momentos que haviam compartilhado com ela. Eu lembro de como ela era engraçada, como a gente se dava bem. Tão bobas, a gente parecia criança. 2 crianças quando estávamos juntas. A Ellen gostava de ficar quieta, de ficar na dela. Feliz por estar tocando. Ela não ligava muito para a competição da carreira.
Yanis e seus amigos estavam de luto, e a angústia deles aumentava pela sensação de impotência. Nós realmente estávamos no escuro. Tudo o que podíamos fazer era tentar consolar uns aos outros. A ficha só caiu muito depois. Todas as coisas que a gente tinha comprado e os presentes que ganhamos, tudo foi devolvido para a família dela. Os pais dela queriam violino, então eu mandei para eles. O homem que estava no elevador junto com Ellen não se apresentou para testemunhar, e isso despertou ainda mais o interesse dos investigadores. As informações de Laura Cutler levaram os investigadores a acreditar que aquele homem conhecia os bastidores do Matt. As evidências, espalhadas pelo prédio, indicavam que o assassino não tinha vindo de fora, que se tratava de alguém de dentro. Nós requisitamos uma lista dos empregados do Metropolitan. Com todo mundo no prédio, inclusive até o cara que nos forneceu a lista, todo mundo. Aqui tem mais informações. Tinha cerca de 200 pessoas trabalhando naquela noite. 200 possíveis assassinos. Na época, tínhamos a maior força-tarefa já criada para investigar um homicídio. Tá, eu vou investigar este aqui. Naquela época, a gente não tinha laptop. Eram cartões datilografados e com digitais de todas as pessoas presentes naquela noite. Os movimentos de cada pessoa estavam registrados naqueles cartões. Enquanto os investigadores interrogavam a equipe, perceberam que os bastidores do Lincoln refletiam a realidade das ruas da Nova York dos anos 80. Tinha muita coisa acontecendo nos bastidores durante as apresentações. Pessoas assistiam a filmes pornôs. Encontraram muitas amostras de sêmen nos tecidos. Havia muita cocaína e muita maconha. Eles eram, com certeza, um grupo muito variado. Quer dizer, alguns deles eram funcionários muito dedicados que faziam bem seu trabalho. Nossas suspeitas se concentraram nos caras que bebiam muito e usavam drogas. Depois que averiguaram centenas de funcionários, um eletricista do período noturno começou a despertar o interesse dos investigadores. Ele contou aos investigadores que estava sozinho na sua sala na hora do assassinato. O problema é que não havia ninguém para confirmar seu álibi. A flor azul que estava no cabelo de Ellen foi encontrada a poucos metros de sua sala. Parecia que Ellen havia lutado para escapar de alguém bem na frente daquela porta. Era difícil acreditar que ele não havia escutado nada. E isso colocou o eletricista na lista dos possíveis suspeitos. Os investigadores ignoraram a pressão política e conversaram com o bailarino russo Panov. Só um minutinho, por favor. Intervalo. Muito obrigado, garotas. Eles precisavam descartar suspeitos e possíveis motivos. Claro, eu posso confirmar. Valery Panov tinha um álibi. No momento do assassinato de Ellen, ele estava sentado na plateia com mais 2.500 pessoas assistindo à apresentação de sua mulher, Galina. Com licença, muito obrigado. E do começo. 5, 6, 7, 8. Desalentados, os investigadores voltaram a atenção para sua testemunha principal, Laura Cutler. E então recorreram à hipnose. A gente esperava que ela lembrasse de algo com a hipnose. Ela concordou e nós fizemos. A lembrança do encontro no elevador era vaga. Acho que ele usava bigode. Infelizmente, eu não lembrava muito daquele homem, porque ele não tinha chamado minha atenção. Um rosto bem normal. O meu marido Eu sabia que ele era branco.
Sabia que não era muito alto. Ele era um pouco mais alto do que eu. Eu descrevi o cabelo dele como esvoaçante. Era meio desgrenhado. Não era bem penteado. Cabelo comprido, jovem. Laura conseguiu lembrar o suficiente para que o artista forense pudesse fazer um retrato falado do homem que eles procuravam. O objetivo do retrato não era identificar um indivíduo específico, mas descartar suspeitos. O retrato podia ajudar. Mas 3 dias depois do assassinato de Ellen, os investigadores ainda estavam tentando encontrar um suspeito. Eu quero as digitais. Enquanto o caso não é resolvido, é um desespero. Temos que Sabe, você fica frustrado. Isso ainda está complicado. Alguém perdeu a vida de maneira horrível. Como não resolvemos ainda? Dez dias depois do assassinato de Ellen no Met, a pressão estava aumentando para que o departamento de polícia solucionasse o caso. Os investigadores Jerry Giorgio e Michael Struck descobriram evidências intrigantes, mas nenhuma pista consistente. Os técnicos confirmaram que o absorvente encontrado no subsolo pertencia à vítima. Será que alguém teria violentado Ellen antes de levá-la para o topo do edifício e empurrá-la? Mas uma evidência encontrada no corpo talvez pudesse revelar a identidade do misterioso assassino. Os nós usados para amarrar a Ellen eram do tipo que se usa para prender as cortinas. É o chamado nó volta do fiel. Esse nó tem 2 voltas. É fácil de apertar e pode ser feito com uma mão só. Os contra-regras costumavam usar aqueles nós. É uma pista importante. Agora temos um foco. Seguindo seus instintos, os investigadores Giorgio e Struck voltaram a atenção diretamente para os contra-regras. Será que algum deles havia matado Ellen e deixado para trás uma impressão digital no corrimão do terraço, perto do corpo? Eles recolheram fotos e impressões digitais de todo o pessoal dos bastidores. Alguns deles estavam reclamando bastante porque não queriam dar as digitais. Não fizemos isso porque acham que foi um contra-regra. Durante o processo, 3 contra-regras se recusaram a fornecer as impressões digitais. Quando foram comparados com o retrato falado feito de acordo com a testemunha ocular Laura Cutler, 2 foram rapidamente descartados. O terceiro, Craig Cremins, não teve a mesma sorte. Craig se recusou a fornecer a digital, mas não foi só ele. Com a pressão policial, muita gente se sente culpada, mesmo sendo inocente. O procedimento vai ser... O problema de Cremins é que ele parecia o homem descrito por Laura Cutler. Seria ele o homem do elevador? Quando a polícia investigou Cremins, descobriu que, na noite do assassinato de Ellen, ele havia perdido uma deixa durante o show. Isso não é admissível no Met. Seus colegas tinham procurado por ele, mas não o haviam encontrado. Será que os investigadores tinham encontrado mais do que uma testemunha? Craig Cremins se tornou um suspeito. Após 3 semanas de investigação, eles finalmente tinham um suspeito que merecia ser interrogado. Mesmo? Você começa a procurar falhas. Esses caras sempre deixam escapar detalhes. Cremins disse que estava dormindo. Eu tinha apagado, e aí quando eu consegui Mas tinham acordar, procurado por ele? e ele não estava lá. Para de mentir, Craig. Aí ele mudou de história. Ele disse que naquele momento estava na sala do eletricista. E você não viu mais ninguém? A nova história de Cremins também não colou. Outro contra-regra já tinha dito que estava naquela sala quando Ellen foi assassinada. Ele disse, lá só tem banquinhos. Só se tivesse dormido no meu colo. É impossível, eu estava sozinho. Será que Cremins estava no terraço no momento do assassinato? E ele disse, bom, talvez eu tenha ido até o terraço para tomar sol. Vou lá para tomar um bronze. Mas não naquele terraço. Eu só vou lá às vezes. Faz outras coisas lá? Ele negou categoricamente que esteve no topo do prédio. Os investigadores pressionaram Cremins para conseguir as impressões digitais. Todos os dedos, Craig. Demorou, mas ele aceitou. As impressões foram imediatamente enviadas ao laboratório. Os resultados da análise chegaram no dia seguinte.
As digitais encontradas no corrimão coincidiam com as digitais de Crimmins e provavam que ele havia mentido. E isso o deixou completamente encrencado com a gente. A polícia estava convencida de que havia encontrado o assassino. Eles pediram ao promotor para que entrasse com o processo, mas esse era um caso muito importante que exigia provas consistentes. O promotor negou o pedido. Não! Por falta de evidências que inegavelmente provassem que Crimmins era o assassino. As inconsistências no depoimento dele eram circunstanciais. Dá para prender muita gente baseado nesse tipo de evidência, mas isso sustenta um julgamento? E nós ainda não estávamos convencidos de que a resposta seria positiva. 16 horas depois de ser chamado para interrogatório, o principal suspeito pelo assassinato de Ellen Hagnes deixou o Matt em liberdade. Os investigadores precisavam encontrar provas sólidas e um motivo antes que Craig sumisse do mapa. Um mês depois do assassinato de Ellen Hagnes no Metropolitan Opera House, a polícia de Nova York ainda trabalhava para resolver o caso. Os investigadores Jerry Giorgio e Mike Struck descobriram que o contra-regra Craig Crimmins estava envolvido numa teia de mentiras, mas não conseguiram ligá-lo diretamente ao crime. As coisas se precipitaram quando um tabloide decidiu publicar uma matéria sobre o caso. A notícia era que as suspeitas da polícia apontavam para os contra-regras. Pedimos para não publicarem. Se Crimmins lesse sobre aquilo no jornal, ele poderia procurar um advogado ou desaparecer. O investigador Giorgio correu para o apartamento de Crimmins antes que o jornal fosse distribuído e solicitou que ele prestasse um novo depoimento. Ele concordou e então nós o trouxemos para o 13º DP. Percebemos com a digital e todo o resto que ele era o nosso homem. Era a nossa última chance. Como estão as coisas? Tudo indo. Era uma luta contra o relógio. Vamos começar logo, que a coisa tá feia pra você, hein? No momento em que Craig pedisse um advogado, eles perderiam a chance de obter uma confissão. Você tá brincando comigo? Acha que eu sou palhaço? Eu sei que foi você! Struck e Giorgio interrogaram Crimmins durante 5 horas. E o que você fez com a Ellen? Durante o interrogatório, Giorgio interpretou o policial bonzinho e Struck o policial malvado. Não tínhamos provas definitivas, então precisávamos de uma confissão. Você tem que colocar isso pra fora. Nós explicamos as inconsistências de seu depoimento. Nós deixamos claro para ele. Nós sabemos... O que fazia no terraço? Que foi você. Mostramos que era o fim da linha para ele. Sim, a gente tá aqui para te ajudar, então... Naquele momento ele podia tirar aquilo da consciência, talvez limpar a mente e o coração, se livrar da culpa. Aí ele disse pro Jerry, quero falar só com você. Eu saí da sala. Tá bom. Eu sabia que Jerry era a pessoa mais indicada para conseguir aquilo. Jerry era uma figura mais paterna do que eu também confessaria para ele, sabe? Funcionou. Craig Crimmins contou tudo para o policial bonzinho. Então, eu tava no elevador... Ele admitiu ser o homem do elevador. E ela caiu. E admitiu ter matado Ellen Hagnes. After an intense investigation into Helen Hagnes' murder, police finally arrested 21-year-old Craig Crimmins. Crimmins, an employee at the Metropolitan Opera, was working backstage the night of the murder. Police believe Crimmins has no connection to the victim. We believe that whatever encounter occurred was a chance encounter. He now stands accused of second-degree murder. Crimmins resembles a sketch made by a police artist based on evidence given by a witness who saw Miss Hagnes with a man on the night of the murder. O estupro e assassinato de Ellen Hagnes por Craig Crimmins foi com certeza um crime sexual. E como se sabe, esses crimes são sempre violentos, mas esse também envolvia diferenças sociais. Quando Ellen e Craig estavam juntos no elevador, ele tentou agarrá-la. Ei, vem cá, gata.
Ei. E ela Tira deu a mão um de tapa mim. nele. Não toque Ele em mim! ficou com o orgulho ferido. E acho que isso desencadeou o ódio. E ele partiu para o ataque. Ela conseguia escutar o público, ela podia ouvir a música. Ela estava a uma porta de distância de milhares de pessoas que poderiam salvá-la. Me solta! Cala a boca! Ele a levou para o subsolo do teatro. Solta! Ele tentou estuprá-la ali, mas algo o impediu e ele não conseguiu. Foi aí que ele a arrastou para o terraço. Ele tirou a roupa dela. Ele alegou que em nenhum momento teve a intenção de matá-la. Ele queria deixá-la amarrada lá em cima. Ela era uma guerreira e continuou lutando e lutando. E acho que num misto de medo e de pavor, ele a chutou para dentro do vão. Ela caiu de uma altura de 3 andares. Terrível, uma morte terrível. O julgamento de Craig Crimmins começou dia 27 de abril de 1981. As evidence, police submitted a videotape in which Crimmins' confession was read back to him. What did you decide to do? Answer. I decided to leave. As I was walking away, I heard her bouncing up and down. And that's when it happened. I went back and kicked her off. Were you asked that question? And did you give that answer? Yes. Após um mês de julgamento, Craig Crimmins foi condenado pelo assassinato de Ellen Hagnes. Ele foi sentenciado à prisão perpétua com direito à apelação após 20 anos. Seu maior erro, além do assassinato, foi ter pensado que podia competir conosco. Foi horrível perceber que esse crime foi cometido sem motivo algum. Quer dizer, tem muitos assassinatos gratuitos, mas esse foi tão brutal e por nada. Crimmins se recusa a assumir a responsabilidade pelo que aconteceu naquela noite. Suas 7 tentativas de obter liberdade condicional foram negadas. Ele ainda está na prisão de Nova York. Mais de 30 anos depois do assassinato de Ellen, as feridas de Janis Mintkins ainda não cicatrizaram. Eu a amava. Sinto falta dela porque ela era demais. Fazia a vida de todo mundo melhor, mais feliz. Ela era sincera e boa, então, sei lá, é difícil. Ela merecia estar aqui. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.